Olá, crianças! Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para aprendermos sobre a Palavra de Deus. E nesses 4 meses, nós vamos conhecer um pouco mais sobre 3 personagens da Bíblia. Um vocês já aprenderam ou já conheceram, que foi Filemão e Onésimo, né? E agora a gente está conhecendo um pouco mais sobre Timóteo. Timóteo foi uma pessoa, um rapaz, que ele foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. E Paulo tinha uma preocupação muito grande com Timóteo e ele passou alguns ensinamentos para ele. E esses ensinamentos ficaram também para nós. E o outro personagem que nós vamos conhecer também será o personagem de nome Tito. Mas a gente ainda vai chegar lá, tá bom? Então é muito bom a gente estar aqui nesse momento, podendo ou continuando a estudar a Palavra de Deus. Aí eu quero saber de vocês, quem foi responsável durante a semana? Porque na lição do domingo passado, vocês aprenderam sobre isso, não foi? Sobre ser responsável. Lembram da história do índiozinho Tucura? Depois que ele conheceu Jesus, né, chegou um missionário lá na aldeia onde ele morava, e esse missionário então falou para ele sobre o amor de Jesus. Mas o missionário precisou ir embora. E o índiozinho ficou com a responsabilidade de falar sobre Jesus para os outros índios. E ele fez isso com muito entusiasmo. Ele recebeu, foi uma missão que ele recebeu. E ele assumiu essa missão com responsabilidade. E isso também a gente aprende com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele sabia que tinha uma missão a cumprir, e ele não deixou de cumprir com essa missão. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa responsável. Então, ser responsável, sabe o que é, crianças? É ser uma pessoa que cumpre, que faz a tarefa que recebeu. Vocês, por exemplo, quando vocês recebem a tarefa da escola e vocês fazem essa tarefa, é porque vocês foram responsáveis, né? Ou quando mamãe pede para você fazer algo em casa para ajudar e você faz, você foi responsável. Então, ser responsável também é cumprir a tarefa que você recebe. Vamos então agora fazer uma coisa muito importante. Sabe qual é, crianças? Nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui juntos. Todo mundo aí faz assim, junta as mãos, fecha os olhinhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigada, porque nós estamos aqui junto com as crianças, aprendendo a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque nós temos essa oportunidade. E nos ajuda, Pai, a entender a nossa missão. Nos ajuda, Senhor, a sermos responsáveis em tudo aquilo que nós fizermos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, tem um versículo bíblico que vocês estão aprendendo desde o primeiro domingo de abril e eu acho que vocês já decoraram. Vamos repetir comigo esse versículo? Está aqui no papel que eu estou mostrando para vocês. E ele diz assim, a gente vai ler só essa parte aqui de baixo, tá? Sem o meu caro Filemão, só a parte que está aqui embaixo. Que diz assim, sempre que oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Esse versículo está no livro de Filemão, o livro de Filemão só tem um capítulo, é o capítulo 1, verso 4. E quem está dizendo essas palavras para Filemão é o apóstolo Paulo. Então vamos repetir? Porque hoje é a última vez que nós vamos dizer esse versículo. No próximo domingo a gente já vai aprender outro. Então digam aí comigo. Sempre que oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Filemão 1:4. Agora, vamos fazer o seguinte. Para ajudar vocês
a guardarem esse versículo na cabecinha de vocês, eu vou fazer umas perguntas, tá? Eu vou perguntar e vocês vão me responder. E as respostas estão aqui nesse versículo. Vamos lá? Quando que Paulo orava? Muito bem, Paulo orava sempre. Isso mesmo, é essa a resposta. De quem é que Paulo lembrava? Ah, será que vocês aprenderam isso aí? Isso, quando Paulo diz aqui, ó, lembro de você, ele está se referindo a Filemon. Então, Paulo se lembrava de Filemon. E o que Paulo dizia quando ele orava, lembrando de Filemon? Como é que Paulo orava? Olha aqui a resposta. Essa palavrinha aqui. Paulo orava com gratidão. Ele agradecia a Deus. Então, vamos recordar? Paulo orava, quando que ele orava? Sempre. Muito bem. De quem é que Paulo lembrava? Lembrava de Filemon. E como é que Paulo orava? Ele agradecia a Deus. Não é bom a gente conversar com um amigo? Quantos de vocês gostam de conversar com um amigo? Ah, mas é muito bom, né? Quando a gente pode encontrar com os nossos colegas, os nossos amigos, e a gente começa a conversar. É uma coisa tão gostosa de se fazer. Vocês sabiam, crianças, que orar é conversar com Deus? Você gosta de conversar com Deus? Você conversa com Ele todos os dias ou só quando está precisando de alguma coisa? O que você acharia de um amigo que conversa com você um dia e passa vários dias, não sei quantos dias, sem dar a mínima para você, sem passar uma mensagem, sem ligar, sem falar, sem conversar nada com você? Você ia gostar disso? Certamente que não, né? Se esse amigo passasse muito tempo sem lhe dar atenção. Só que acontece, crianças, que às vezes as pessoas esquecem de conversar com Deus, deixam de conversar com Deus. Aí só lembra de falar com Ele quando está passando por algum problema, assim, né? Está um aperreio, tem alguém doente em casa, aí começa a orar e lembra que pode orar. Mas não é assim. A oração é algo que a gente deve fazer sempre, não só quando nós queremos pedir algo para Deus. Sabe por quê? Aquilo que eu falei antes, orar é conversar com Deus. Então você pode conversar com Deus sobre qualquer coisa, né? Sobre se você está alegre, se você está triste, o que aconteceu no seu dia, o que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Então, é uma forma de você conversar. E conversar com Deus é exatamente isso, orar. E quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos louvar ao Senhor uma canção que nos ensina o que é orar. Vamos então louvar o Senhor agora? Fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Com os olhinhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Falar com Deus, o que vai no coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Falar com Deus, o que vai no coração. Falar com Deus, isso é uma fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Com os olhos fechados, unindo as mãos, é assim
essa canção, né, crianças? Que nos ensina o que é orar. Então é uma coisa muito simples, é conversar com Deus. E aí a gente deve lembrar de não perder nenhuma oportunidade de orar, de conversar com Deus, porque isso é uma coisa muito boa, que nos traz muita alegria. A oração, crianças, ela nos deixa mais perto de Deus. E o verdadeiro cristão é aquele que ora por todas as pessoas. Mas como nós devemos orar? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, nos diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Então, nós vamos aprender que, embora orar seja conversar com Deus, você pode fazer essa oração por várias coisas, e a oração ela tem vários significados. Primeiro, vamos ver aqui com essa figura. Eu já falei no início que é oração, que a oração é conversar com Deus. Inclusive, nós já cantamos sobre isso, né? Na música que nós louvamos ao Senhor agora há pouco. Então, quando nós oramos, é como se nós estivéssemos contando para Deus todas as nossas necessidades, pedindo ajuda. Por exemplo, agora nesse momento, a gente pode orar pedindo ao Senhor para que passe logo essa pandemia e a gente possa voltar a fazer as coisas como a gente fazia antes, poder sair sem medo, ir ao templo, ir para a escola todo mundo, poder se abraçar. Então a gente pode, na oração, fazer um pedido. A outra forma da gente orar é quando nós fazemos uma súplica a Deus. E o que é fazer súplica? Súplica é quando nós pedimos assim com toda a humildade, quando nós imploramos a Deus, quando nós reconhecemos que Deus é santo, majestoso, poderoso e que sem Ele nós não somos nada. Então, dessa maneira, nós estamos sendo humildes. Então, é quando nós fazemos a súplica. Geralmente, esse tipo de oração a gente faz quando tem alguém na família que está muito doente, que os médicos dizem assim, olha, a gente não pode fazer mais nada por essa pessoa. Agora, só Deus pode fazer. Então, é uma coisa impossível para nós. Então, aí nós, humildemente, nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que só Ele pode realizar aquilo que nós chamamos de milagre, se for a vontade dEle. Então, essa é a oração da súplica. Mas também, nós podemos fazer a oração de ações de graça, que é a oração quando nós agradecemos ao Senhor, porque a gente tem tanta coisa para agradecer a Deus, não é, crianças? Nós agradecemos a Deus pela bondade dEle, pelo amor que Ele tem por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos. Então, nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor. E na oração nós podemos fazer isso também. Agora, uma outra oração que nós podemos fazer é orar pelas nossas autoridades. Quem são nossas autoridades? Olha aqui, vocês estão vendo as crianças com a bandeira do Brasil por trás, né? Isso mesmo, as autoridades são as pessoas que governam o nosso país. Então, é o presidente, são os governadores, os prefeitos, também os deputados. Nós devemos orar por todas essas pessoas. A Bíblia nos ensina isso. Vocês sabiam, criança? E outra coisa, a gente não vai orar só por aquele governador, presidente que a gente gosta, não. A gente deve orar por todos. Por quê? Porque eles têm a responsabilidade
de governar o país. E se eles tomarem boas decisões, fizerem coisas boas, todo mundo vai ficar bem. Então, por isso, nós devemos orar pelas nossas autoridades. E outra coisa, quando nós orarmos por nossas autoridades, nós podemos incluir na nossa oração também uma gratidão. Sabe qual a gratidão? Por nós vivermos em um país em que não há guerra. Porque há muitos países que vivem em guerra e as pessoas vivem em situações muito difíceis. Mas nós podemos agradecer ao Senhor, porque no nosso país nós não temos guerra. A outra oração que nós podemos fazer é orar para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer Jesus. E aí, essa oração sabe por quem? Pelos missionários. Aquelas pessoas que estão nos mais diversos lugares falando do amor de Jesus. Agora, é claro que não só os missionários falam sobre Jesus, nós também podemos falar de Jesus, onde no prédio que a gente mora, para os nossos colegas da escola, os nossos amigos. Então, nós também podemos falar para eles sobre Jesus. Mas para isso também nós precisamos primeiro orar. Orar para que a gente saiba como falar do amor de Jesus e também para que a pessoa que vai ouvir sobre Jesus, ela possa abrir o seu coração, né? E entender essa mensagem de amor que Deus tem por cada um de nós. Agora, crianças, a gente só ora quando vem ao templo? O que vocês acham? Será que Deus só vai ouvir a nossa oração se a gente estiver aqui no templo? Se for assim, hein? Já tem 2 anos que Deus, quase 2 anos que Deus não escuta a nossa oração, né? Porque a gente quase não está podendo vir ao templo. Mas sabe, crianças, não é assim que acontece, não. Porque a Bíblia nos ensina que nós podemos orar em qualquer lugar. Porque Deus, Ele nos escuta onde quer que nós estejamos. Onde quer que a gente faça a nossa oração, Ele vai nos escutar. Sabe por quê? Porque Deus está em todo lugar. Então, não precisa, quer dizer, eu posso orar, falar com o Senhor, onde quer que eu esteja, porque Ele vai me ouvir. Ele não vai me ouvir só se eu estiver orando aqui no templo, não. Em qualquer lugar eu posso pedir a Deus, fazer essas orações que nós falamos aqui. A oração de pedido, a oração de súplica, a oração de agradecimento, a oração pelas nossas autoridades, a oração pelos missionários. Todas essas coisas, todas essas formas são formas de oração. Então, crianças, nós podemos e devemos falar com o Senhor em todo lugar. Não só quando nós estivermos aqui no templo. Nós podemos fazer nossos pedidos, fazer nossas súplicas e fazer nossos agradecimentos ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus e nós ficamos ligados a Ele. É como argolas que estão emendadas uma na outra. Está vendo aqui como ficou? Nós ficamos ligados a Deus quando nós oramos. É assim que funciona. Mas se a gente deixar de orar, a gente vai ficar distante dele. Então não percam a oportunidade. Sempre, sempre, sempre nós podemos orar ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo fazia. Em todo e qualquer momento, podemos conversar com Deus. E agora, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Uma música que fala também sobre oração e que vai nos ensinando como orar e onde orar.
Vamos louvar o Senhor? Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar ao Senhor louvando e agradecendo. Vou orar. Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar, contar meu pecado e ser perdoado. Vou orar. Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar pelo meu amigo que brinca comigo. Vou orar. Linda essa música, não é, crianças? E olha, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem voltar várias vezes aí para poder decorar. Essas músicas tem uma letra tão bonita e são fáceis de vocês cantarem. Eu tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho, tá? Então é só dar um pause, voltar, escutar de novo e cantar junto até ela ficar guardadinha na memória. E vocês têm aí no material de vocês, de atividade, esse relógio que a gente vai montar aqui agora, né? Um relógio de papel, que é para ajudar vocês durante essa semana a não esquecerem dos momentos de oração. Então vai mostrar pelo que você vai poder orar cada dia da semana, tá certo? Eu vou montar aqui, vocês estão com esse material aí em casa, pode colorir, né, como já fiz aqui no meu, e aí eu vou recortar e vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar esse relógio de oração, tá bom? Vamos lá, recortar. Essa é a minha atividade favorita, recortar papel. Agora, crianças, vejam, a gente vai ter umas figuras aqui, mas você pode também orar por outras coisas. Quando você girar o seu reloginho, você lembrar de alguma outra coisa que você queira falar para Deus naquele momento, você pode falar. E não tenha vergonha não, viu? A gente fala tudo para Deus. Pode falar. Se você está com alguma dúvida, alguma coisa que você está assim, sem entender muito bem, diz, Deus, eu não estou entendendo isso não. Eu quero saber o que é isso. Ele responde. Sabe como é que ele vai responder você? Ah, tem que ler a Bíblia, viu? Deus fala com a gente através da Bíblia. A gente fala com Ele orando e Ele fala com a gente através da Bíblia. Pronto. Vamos recortar a outra parte. Pronto, crianças, vocês vão fazer o seguinte, dá uma viradinha bem de leve aqui no meio e faz um corte bem pequenininho, tá? Se você tiver dificuldade, olha só como ficou. Você pode pedir ou para a mamãe ou papai, ou se você tiver um irmão mais velho, para cortar para você, tá? E esse outro você vai fazer a mesma coisa, tem um círculozinho mais escuro e no meio tem uma bolinha ainda mais escura. A gente vai fazer um cortezinho nessa bolinha mais escura. Bem pequenininho, tá? Com muito cuidado. Deixa eu cortar mais um pouquinho para poder sair o papel, que ele ainda ficou preso. É só você fazer com muito... Pronto, nós vamos colocar aqui. Aí eu vou prender com um pedaço de fio,
tá? Vou mostrar para você, se você tiver um barbantezinho em casa. Vamos passar esse barbante pelo buraquinho que a gente cortou. Assim. Passa aqui no outro. Tá vendo como ficou? Aí dá um nó aqui atrás para ele não soltar. Apesar que esse aqui tá tão grossinho, acho que ele não... Mas dá um nó, é melhor. Fica mais seguro, tá? Dá um nozinho atrás e outro aqui na frente. E aí a gente corta depois o que tá sobrando. Ok, vamos lá. Ficou um pedaço sobrando, mas você pode cortar ainda mais, tá bom? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Ó, você vai girando, tá vendo aqui, crianças? Cada um, aqui tá mostrando o dia da semana. Então, aqui, quarta-feira, tem uma figura, uma imagem aqui. Essa imagem tá mostrando, sabe o quê? A família. Então, na quarta-feira, você vai orar agradecendo pela família. E aí, então, você vai girando esse relógio de oração. Na quinta-feira, está aparecendo uma figura de roupas. Você vai agradecer pelas roupas que você tem. Pois é, crianças, há tanta criança por aí que não tem roupa para vestir, que só usa roupa já velha, que são doadas por outras pessoas. Então, agradeça ao Senhor por isso. Na sexta-feira, tem um prato de comida. Vamos agradecer pelo alimento. Crianças, nessa pandemia tem muita gente que está passando fome. É verdade, porque papai e mamãe perderam emprego, eles não têm como se alimentar. Então, vamos agradecer. Crianças, esse aqui é o nosso relógio de oração para ajudar vocês a, durante toda essa semana, orarem ao Senhor. E não esqueçam, orar é uma coisa muito boa, é um momento em que nós estamos conversando com Deus e nós podemos falar para Ele tudo que está no nosso coração. E Ele está sempre pronto a nos ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, crianças, aproveitem bem a semana de vocês e não deixem de orar. Tchau, crianças!